Sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amado. Bom dia, amada. Louvado seja Deus por mais um final de semana. Que bom, meu irmão, que bom, minha irmã, estarmos juntos aqui para alimentar a nossa fé com dias melhores. Amém? A palavra hoje está no Evangelho, Mateus capítulo 27, versículo 46. Diz assim o texto: Próximo da hora nona, Jesus exclamou em voz forte: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem já não passou por essa situação? Há sofrimentos que nos leva a pensar que Deus nos abandonou. Já passou por essa situação de estar com tantos problemas, com tantos desafios, de pensar que Deus abandonou? E aí você olha para um lado, para o outro, não vê a solução. É interessante que esse texto que eu acabei de ler, para você que me ouve, aqui é o próprio Jesus falando com a própria boca dele. Meu Deus, por que me abandonaste? Que interessante. Jesus se sentiu abandonado humanamente. Aqui, lembrando que é Jesus homem. Jesus se colocando como eu, como você. A nossa humanidade também Jesus sente. E ele fala essas seguintes palavras: meu Deus, por que me abandonaste? Isso não quer dizer que Deus o abandonou. Lembrando que é Jesus aqui humanamente. Jesus, ele faz o papel de homem, igual a mim, igual a você, para mostrar para nós que todos nós um dia iremos passar por esse sentimento que Deus nos abandonou. Mas na verdade Deus nunca nos abandona, é somente um pensamento. A nossa humanidade é muito fraca. A nossa humanidade é frágil, é limitada. Nós vamos muitas vezes enxergar a situação como se fosse o ponto final de tudo. É aí onde cai muitas vezes a falta de fé. Não quer dizer aqui que Jesus perdeu a fé, não é isso. Estou aqui dando um exemplo, amém? Que nós muitas vezes vamos sentir-se tão acurralados, tão apertados de tantos problemas, que vamos chegar ao ponto de interpretar que Deus nos abandonou. Isso não é pecado, viu? Isso faz parte do nosso humano, da nossa humanidade. Até o próprio Jesus se sentiu abandonado pelo Pai humanamente. Para mostrar para você e para mim que o sentir não é pecado. Vou repetir, o sentir abandonado por Deus não é pecado. O pecado é consentir. É a mesma coisa de você ter, por exemplo, um sentimento ou um desejo de fazer algo errado, mas você não faz. Você sentiu.
mas você não agiu. Há uma diferença de você desejar algo e você dar permissão àquele desejo ser concretizado. Deu para entender, amado? Deu para entender, amado? Então, o sentir não é pecado, né? Porque nós somos humanos, nós somos limitados. Agora, o consentir é você praticar aquilo. É, por exemplo, eu gosto de exemplo para você entender melhor. É quando você diz em meio ao desespero da sua vida: eu não acredito em Deus. E aí você vai permanecer nessa concepção ou nessa ideia: eu não acredito em Deus, e fica alimentando isso. Aí se torna um pecado. Agora, quando há momentos de não acreditar em Deus, não é pecado, porque nós somos humanos e Deus o entende. Repito, o próprio Jesus se sentiu abandonado humanamente, para mostrar para você e para mim que a nossa humanidade é muito frágil, é muito pequena diante das dores, diante dos problemas. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, nesse sábado, esse finalzinho de semana, eu não sei qual o problema que você está enfrentando, qual a preocupação, qual a dor, qual a circunstância de hoje. Mas seja qual for a situação que você esteja enfrentando, nunca perca a esperança que Deus está do seu lado, que Deus não lhe abandonou, que Ele vai lhe socorrer no momento dele, na hora dele. Há sofrimentos, repito, que vai nos levar a pensar que Deus nos abandonou. Isso é só uma imaginação nossa, porque nós estamos vivendo aquele momento de dor, de desespero, de não ver solução. É normal de você pensar que Deus lhe abandonou, mas não é normal você viver constantemente assim. Você e eu precisamos colocar no nosso coração, nunca esqueça disso, que é um princípio eterno dito pela própria boca de Jesus, que nunca nos abandonará. Isso é um princípio eterno, ou seja, é uma promessa que Deus nunca vai deixar de cumprir. Deus nunca lhe abandonou. Deus nunca me abandonou. Abrindo parênteses, às vezes Deus vai permitir que alguma situação fique um pouco alongadas na minha e na sua vida, para ver até onde vai a nossa fé. E quando você chegar, eu gosto de usar essa frase, no fundo do poço, é nesse momento que Deus vai chegar para estender a mão e tirar você, para você lá na frente glorificar o nome do Senhor, dizendo: eu já passei por isso, por isso, por isso, e o Senhor me socorreu. Eu digo para você, amado e amada irmã, para finalizar o programa de hoje: Deus nunca vai lhe abandonar. Às vezes, o nosso humano, o nosso ser, é que o abandonamos Deus. Não é verdade? Deixamos muitas vezes de ir para a igreja, por causa dos outros, deixamos de receber Jesus na Eucaristia, deixamos de ler a palavra, deixamos de rezar o texto, porque nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, só que nós esquecemos de um simples detalhe: estamos sendo temente a Deus? Ou estamos querendo um Deus do nosso modelo, do nosso jeito? É aí onde fica, e às vezes, essa ausência, aparentemente, de Deus em nossa vida. Porque nós queremos um Deus do nosso jeito. E não é assim. Nunca esqueça. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Deus abençoe.
E nunca esqueça, há sofrimentos que nos leva a pensar que Deus nos abandonou. Mas Ele nunca nos abandona. Muitas das vezes somos nós que o abandonamos Deus. Mas Deus permanece lá, no céu e ao mesmo tempo aqui na terra, e aí do seu lado, do meu lado, dizendo: eu estou com você, lhe dando força, lhe dando coragem. Nunca esqueça, há situações que vai ficar tão alongada que é para ver até onde vai a sua e a minha fé. Mas uma coisa é certa, que o princípio eterno nunca vai ser abandonado, nunca vai ser delatado, apagado, que é a presença de Deus na sua e na minha vida. Quando vem sentimento, essa imaginação de que Deus lhe abandonou, você lembre dessa palavra, que até Jesus passou por esse momento de aridez, de solidão, de abandono de Deus, que na verdade é somente uma fase, um momento, pois Deus nunca nos abandona. Se essa palavra tocou o seu coração, coloque embaixo no comentário. E peço humildemente, se você não ajudou esse programa, ajude com aquilo que você puder. Está aí logo embaixo a chave no meu Pix. Você aqui de Sergipe, você do Sul, você lá de outro estado, Alagoas, Minas Gerais, Bahia. Se esse programa está sendo uma bênção para a sua vida, eu peço, ajude com aquilo que você puder, fazer sua contribuição através do Pix. Desde já, meu muito obrigado. Amém? Ficamos por aqui, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Te amado, te amado.